Estaremos começando agora o nosso projeto Mais Bíblia na Quarentena. Bíblia na Quarentena, mais Bíblia na Quarentena, Bíblia na Quarentena. Vamos para a Bíblia? Continuamos a nossa série Mais Bíblia na Quarentena, no episódio Quem Tem Ouvidos, Ouça. Estamos aqui em Apocalipse capítulo 2, vamos falar sobre a primeira carta que o apóstolo João, usado por Deus, escreve para as 7 igrejas que estão na Ásia. E a primeira igreja é a igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, verso 1, diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Já falamos isso no primeiro vídeo, né? As 7 estrelas que estão à destra do Filho do Homem são os anjos, são os pastores de cada igreja. E que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Os 7 castiçais são as 7 igrejas. Amém? Verso 2. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são. E tu os achaste mentirosos. Entenda que a igreja de Éfeso é uma igreja que tem discernimento espiritual. É uma igreja que ela é forjada no Espírito Santo. E vale a pena a gente abrir um parênteses. O apóstolo Paulo, no finalzinho da sua segunda viagem missionária, Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, finalzinho do capítulo 18, ele chega em Éfeso. O apóstolo Paulo não fica muito tempo lá, ele deixa Áquila e Priscila em Éfeso. Mais à frente, quando ele começa a sua terceira viagem missionária, ele volta a Éfeso. Quando ele chega em Éfeso para ficar lá 3 anos, né, a Bíblia diz, Atos 19, que o apóstolo Paulo ficou 3 anos lá em Éfeso, ele faz uma pergunta para os cristãos em Éfeso. Ele fala assim: vocês já conhecem o Espírito Santo? E os cristãos em Éfeso dizem: não, a gente nunca ouviu falar do Espírito Santo. O apóstolo Paulo prega a palavra, explica para eles a importância do batismo com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo ministra sobre eles o revestimento com o Espírito Santo e eles são batizados. Então, quer dizer, através do Espírito Santo, você recebe mais discernimento espiritual. Então, repare que a igreja que está em Éfeso é uma igreja que tem um discernimento espiritual. Ela coloca à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são. Né? Vale a pena a gente abrir um outro parêntese que naquele tempo, nesse tempo aqui que o apóstolo João escreve, por volta do ano 90, por volta do final do primeiro século, lá depois de Cristo, haviam muitas heresias na igreja. O cânon, né, ainda não tinha sido estabelecido, né? O cânon, que é a base para reconhecimento das escrituras sagradas como inspirados por Deus, só foi escrito, só foi chancelado lá por volta do final do 3º século depois de Cristo. Então nós estamos aqui no primeiro século, né? Depois de Cristo. As escrituras ainda não estão sendo validadas, né? O Novo Testamento em si, ele ainda está sendo forjado, ele ainda está sendo validado pelas igrejas, ok? Então havia muita heresia nesse tempo. Então essa igreja de Éfeso é uma igreja que coloca à prova as pessoas que se dizem apóstolos e que na verdade não são. Então Jesus aqui começa elogiando essa igreja pelo seu discernimento espiritual. Amém? Seguindo no texto, verso 3. E sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. É uma igreja que trabalha, é uma igreja que sofre, é uma igreja que aparentemente, por enquanto, ela está ganhando um 10 diante de Deus. Verso 4 já começa a dizer para a gente ao contrário. Vai dizer: tenho, porém, contra ti que deixastes a tua primeira caridade. Então uma igreja que está indo muito bem, é uma igreja que tem um discernimento espiritual, é uma igreja que trabalha, é uma igreja que sofre, mas ela tem que melhorar. Ela deixou o primeiro amor. Talvez você lendo essa passagem com a gente, aprendendo o Mais Bíblia na Quarentena, está vendo: caramba, eu estou trabalhando, eu até tenho um discernimento espiritual, eu estou fazendo muita coisa na igreja, mas eu deixei o primeiro amor. Você pode estar fazendo muita coisa, você pode estar envolvido com a obra de Deus e sem estar envolvido com o dono da obra. Então é possível você fazer a obra de Deus no automático, no piloto automático, sem estar envolvido com o dono da obra. Quando você está fazendo a obra de Deus no piloto automático, você automaticamente deixou o primeiro amor sem saber. Então a igreja de Éfeso é uma igreja que está trabalhando ali no piloto automático, ela está trabalhando, ela tem o discernimento, ela está sofrendo por amor a Deus, mas ela deixou o primeiro amor. Então que você possa aprender um pouquinho aquilo que o Espírito diz à igreja de Éfeso. Amém? Continuando o texto, vai dizer: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. As primeiras obras eram obras que estavam com amor.
Então, irmão, para você fazer a obra de Deus, não faça no automático. Faça por amor a Jesus. Ele fala, volta e pratica as primeiras obras, porque as primeiras obras estavam com o amor embutido nas obras. Amém? E ele diz, volta, pratica as primeiras obras, quando não, quer dizer, se você não fizer isso, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. O castiçal, como a gente aprendeu no primeiro vídeo, tirarei do teu lugar a tua igreja, se não te arrependeres. Então uma mensagem forte que Deus está falando para o anjo da igreja que está em Éfeso, para o responsável da igreja que está lá naquela cidade. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Mais à frente, nos vídeos à frente, nós vamos falar um pouquinho sobre os nicolaítas. Amém? E aí a gente chega no final da carta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Ouça. A igreja de Éfeso trabalhava muito, era muito envolvida, mas deixou o primeiro amor. Que você, nesse primeiro vídeo, dessa primeira igreja, possa voltar ao primeiro amor. Amém, queridos? Deus te abençoe.